Ao explorar as páginas da Bíblia, descobrimos que estamos constantemente em processo de transformação, impulsionados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Diversos personagens bíblicos nos revelam como Deus pode nos conduzir da escuridão para a luz, da incerteza para a convicção, da solidão para um legado significativo. Prepare-se para uma jornada inspiradora que nos lembra que, assim como os heróis da fé, também somos parte dessa obra contínua do Espírito Santo. Vamos explorar histórias que nos mostram como Deus transforma vidas. Bem-vindos à série Em Obras. Vocês estavam aqui nos últimos dias. Essa série ela foi tão especial, ela foi tão marcante. E Deus falou tanto comigo. Para vocês terem uma ideia daquilo que Deus fez nessas últimas semanas, nós tivemos 3 mensagens. Essa é a 4ª mensagem dessa série. Para você ver aquilo que Deus fez durante essas semanas, nessas 3 semanas nós tivemos 56 visitantes. Nós tivemos, depois da primeira mensagem que foi sobre Abraão, que nós tivemos o batismo, nós tivemos 24 pessoas que decidiram se batizar na hora do culto. E nós tivemos ao longo dessas 3 semanas, mais de 30 pessoas optando por entregar o coração para Cristo. Glória a Deus, pode aplaudir. Isso só glorifica a Ele, tá? Não é mérito meu, nada de mim, tudo para Ele, tudo por Ele. Mas nós poderíamos continuar com essa história, discorrendo e abordando outros tantos personagens que marcaram a nossa vida, que marcaram época e que foram extremamente influenciadores para aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Aqueles personagens que tiveram seus focos reajustados e transformaram não somente a sua vida, a vida da sua família, mas a história de gerações que vieram após eles. Nós poderíamos, por exemplo, pegar a vida dos apóstolos. Nós poderíamos pegar Pedro, por exemplo. Pedro foi um pescador, que Jesus o chamou, assim como outros tantos pescadores, né? A maioria dos discípulos de Cristo foram pescadores, e Deus disse, olha só, vem comigo que eu vou te fazer pescadores de alma. E Pedro foi um desses homens. No começo, Pedro, aquele homem impetuoso, aquele homem, sabe, que ia com vontade, que ia com força, muitas vezes meio estabanado. Aquele mesmo que disse, tu és Cristo, Filho de Deus, foi aquele mesmo que não deixou com que Jesus lavasse os seus pés. E o mesmo que disse, Jesus, quando ele não permitiu que lavasse os pés, Jesus disse, então se afasta de mim, porque eu não tenho parte contigo. E ele fala, então me lava inteiro, não precisa ser só o pé não. É Pedro. Pedro foi transformado pela obra do Espírito e virou um homem cheio de palavras doces. Antes, aquele que negou a Cristo, depois aquele que era disposto e estava disposto a morrer por Cristo. Pedro, que foi aquele homem incrível, extraordinário, com palavras cheias de amor, que geraram tantas transformações e tantas salvações. Pedro foi um dos precursores da igreja de Cristo. Foi um dos que ajudaram a expandir o seu ministério, o ministério de Jesus até a sua morte, lá por volta do ano de 65, depois de Cristo. Nós também poderíamos falar aqui sobre Mateus, que era um cobrador de imposto no Império Romano. Para você ser um cobrador de imposto naquela época, era necessário que você tivesse um estudo, que você estudasse bastante. Além disso, era necessário que você tivesse boa reputação. Além de tudo isso, você ainda tinha muito dinheiro, porque se nós lermos a história de Zaqueu, que também era um cobrador de imposto, a Bíblia nos diz e nos mostra que parte daquilo que eles recolhiam ficava com eles. Então Mateus abriu mão de tudo que ele tinha, para ser transformado e se tornar um seguidor de Cristo, a ponto de transformar as pessoas que caminhavam com Cristo. Nós poderíamos falar sobre tantos outros, André, Matias, João, Tiago, tantos outros discípulos que caminharam com Jesus, mas eu poderia encerrar essa mensagem falando sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Isso seria uma excelente mensagem, quem concorda comigo? Falar sobre Paulo é o que há. Paulo, que tinha sido criado para ser um fariseu, antes Saulo, fariseu criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época. Paulo, que foi aquele homem que foi ensinado a combater o cristianismo, porque ele acreditava que o cristianismo era o mal da época e iria contaminar a cultura judaica.
e ele estava pronto, preparado para não somente prender, mas exterminar os cristãos, Paulo foi um homem que, após a obra de Cristo, decidiu morrer por uma verdade que pouco tempo antes ele acreditava ser uma farsa. Quando a obra de Deus entra na nossa vida, nós deixamos de ser pessoas comuns para nos tornarmos pessoas extremamente relevantes, que podem transformar e impactar outras pessoas. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: amigo, amiga, fala mais alto, meu querido, você está dormindo hoje? Fala assim: você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa relevante, você é uma pessoa extraordinária. E é isso que Deus fez na vida de Paulo. Deus transformou a vida de Paulo em um homem extraordinário. Mas Paulo só se tornou quem foi, porque a obra de Deus na vida dele teve um começo, um meio e um fim. E aqui nós poderíamos abordar tantos outros personagens da Bíblia, tantas outras pessoas que passaram pela nossa história, que foram pessoas moldadas pelo Espírito Santo, pela obra de Deus, e que transformaram não somente a sua época, causaram um grande impacto na sua época, mas que arrastaram. Sabe aquela frase que o exemplo arrasta? É o que nós vivemos hoje um legado de homens e mulheres que realmente foram transformadas pela obra do Espírito de Deus. Nós poderíamos falar sobre Madre Teresa. Nossa, mas ela era católica, e daí? Foi uma mulher incrível, muito mais fervorosa do que muito cristão que frequenta a igreja hoje. Eu vou te falar que, talvez, do que a maioria dos cristãos que frequentam hoje. Uma mulher que transformou a sua época, transformou a história de tantas outras vidas. Nós poderíamos falar sobre Martinho Lutero, nós poderíamos falar sobre Martin Luther King Jr., nós poderíamos falar sobre Gutenberg, nós poderíamos falar sobre Lauren Cunningham. É isso? Falei certo? O criador da Jocum, que faleceu ontem, mas que o seu legado será eterno, perpétuo. Mas o nosso personagem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes disso, todas as mensagens que eu preguei, eu trouxe algumas obras aqui, certo? Amém? Vocês estão bem, gente? Vocês estão muito quietos hoje. Prega comigo aqui, amém? Glória a Deus, interage comigo. Vamos mostrar algumas obras aqui, antes de eu divulgar o nosso personagem. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Eu quero mostrar a primeira imagem. Essa casa, olha só essa construção. Esse edifício, localizado em Praga, na República Tcheca, ele chama a atenção de todos que passam pelo local e de quem vê a foto. Você teria a moral de comprar um apartamento aqui? Sim ou não? É embaçado, né? A inclinação e as curvas dessa construção, elas desafiam a lógica e a física. E ela chama Casa Dançante, isso porque ela foi construída em homenagem aos dançarinos da época. A segunda construção que eu quero mostrar para vocês se chama Centro Luohuo de Saúde Cerebral em Las Vegas. Olha só isso aqui. E o cara, saúde cerebral, o cara com certeza não batia muito bem das ideias para fazer um negócio desse, né? Mas esse é um centro de pesquisa e tratamento de saúde mental, e é um outro projeto dificílimo, que desafia qualquer lógica da engenharia civil. As paredes ondulantes parece que vão desmoronar se você for ver, mas tudo que foi feito nessa construção foi feito de forma proposital. Foi feita de forma premeditada pelo arquiteto. Esse arquiteto chamado Frank Gehry, um arquiteto extremamente renomado mundialmente, com tantas outras obras, inclusive da Casa Dançante, ele foi o cooperador daquele projeto, mas a ideia dele fazer essa obra foi para que essa obra demonstrasse a complexibilidade do cérebro humano. Foi por isso que ele construiu esse centro de estudo e pesquisa da saúde cerebral. E a terceira obra que eu quero mostrar para vocês é essa casa curvada. Essa imagem ela não foi manipulada no Photoshop ou em qualquer outro software de edição, tá? Esse projeto, essa casa, ela foi projetada assim mesmo, com uma estrutura que lembra qualquer tipo de casa normal, só que o aspecto dela parece que é uma casa que está derretendo, na verdade, parece uma casa que está desmoronando.
E talvez o que você pense, o que isso tem a ver com os nossos personagens. E eu te respondo já. Porque da mesma forma que essas 3 obras que eu mostrei aqui, elas desafiaram a física, foram construções improváveis, foram construções que geraram muitas dúvidas. Eu imagino o arquiteto mostrando o projeto. Engenheiro, é o seguinte, tem um projeto aqui para você? Aqui, faça. Eu acredito que aquilo deve ter dado um nó na cabeça do engenheiro, que deve ter pensado, você está maluco, cara, você pirou. Mas o nosso personagem também, os nossos personagens também são improváveis. Eles também desafiaram a lógica ao longo da história. Eles também desafiaram o crivo das pessoas, além de terem sido questionados, não na concepção do projeto, mas ao longo da obra, foram questionados e continuam sendo questionados. Hoje o nosso personagem, ele não é alguém conhecido, mas é alguém muito especial. E eu queria que você aplaudisse esse personagem, porque esse personagem é você, sou eu, somos nós. Você é o cliente. E o meu intuito através dessa mensagem é te lembrar de onde você veio. Lembrar de onde Deus te tirou. Quem você era antes da obra dele começar na sua vida. E para que nós possamos sonhar com o futuro, com o legado, nós precisamos olhar para o nosso passado, não como algo pesado. Eu acredito que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de olhar para o passado e ter um pouco de gratidão. Algumas pessoas que tiveram suas histórias sendo construídas de maneira positiva não têm qualquer dificuldade de olhar para trás e falar, cara, o meu passado me trouxe até aqui. Outras pessoas que tiveram o seu passado marcado por qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento, preferem não olhar para o passado, porque o passado te gera mágoas, te gera dor. Mas nós precisamos olhar não com esse olhar, mas com o olhar de onde nós estávamos, de onde nós estamos, de onde Deus nos tirou, para onde Deus nos colocou no dia de hoje. E eu quero falar sobre a obra que Deus começou na sua vida. E a cada ponto que eu discorrer aqui, eu peço que você faça uma autoanálise, peço que você se avalie, porque hoje nós vamos falar sobre três tempos: sobre o passado, quem você era; sobre o presente, onde você está; e sobre o futuro, para onde você vai. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, nós vamos ler aqui. O primeiro ponto que nós vamos falar e abordar é o passado. E diz assim, quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, diga amém. Então tem bastante gente que não abriu. Efésios 2, versículos de 1 a 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Bom, quem aqui não comete pecado? Quem aqui não peca? Você pode levantar a mão, que provavelmente você é um anjo. Todos nós pecamos, todos nós cometemos pecado. Independente da sua idade, independente da sua história, independente do seu momento de vida, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Todos nós pecamos e destituídos fomos da presença de Deus. A verdade é que o pecado caminha conosco desde que o mundo é mundo. Desde que o homem decidiu desobedecer, desde que Adão decidiu desobedecer, o homem peca, a mulher peca. E a maior burrice das pessoas é acreditar que uma vez que você é cristão, você não comete mais pecado. Uma vez que você é cristão, você não é mais tentado. Uma vez que você é casado ou casada,
você não é mais tentado. Esse é o maior erro, acreditar que quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nunca mais encontraremos dificuldades, lutas e tribulações nas nossas vidas. Se nós olharmos uma criança que é pequena, uma criança que não sabe decidir as coisas conscientemente, elas pecam, sem saber o que é pecado. Quantos tem filho pequeno aqui? Até 3 anos. Se fala assim para o seu filho, não faça isso, é a mesma coisa do que você dizer para ele, faça. Ele te desobedece na maior cara de pau, e fica te olhando com um olhar de sarcasmo, né? Não pega essa água, ele fica assim para você, ó. Aí você fala, tira a mão, ele tira a mão. Isso porque existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. Existe uma natureza pecaminosa dentro de todo ser humano que nasce. Mas parece um pouco contraditório o que Paulo disse à igreja de Éfeso. Isso porque se nós olharmos pelo prisma físico, pela dimensão física, primeiro você morre, depois você vive. Esse é o prisma físico, essa é a dimensão, a dinâmica da física. Você nasce, você morre, e é isso. Até a glória nos encontramos lá. Mas o que Paulo está dizendo é que pela dimensão espiritual, a história é completamente diferente. Pela dimensão espiritual, você não primeiro nasce, depois morre. Primeiro você já está morto, e depois você passa a vida. Isso é o que Paulo diz aqui. Vamos ler de novo? Ele vos deu vida estando vós mortos. O que Paulo quis dizer com isso? A morte é um estado definitivo. Quem concorda com isso? Físico, aqui na terra. Você morreu, morreu. Quem concorda com isso? A menos que haja uma intervenção divina, independente da causa da sua morte, da circunstância da sua morte, o quão crente você era, se você morreu, você morreu. Ou você vai ser cremado, ou você vai ser enterrado. Beijo, tchau. E quem fica, passa por todo o processo de luto. Estou certo ou estou errado? Mas Paulo está falando aqui, não de um estado físico. Paulo deixa claro que embora nós estivéssemos vivos fisicamente, nós éramos mortos espiritualmente. E esse versículo aqui, ele não descreve diretamente o problema escatológico da morte. Escatologia é o estudo do fim. Então ele não descreve ali, não está debatendo ou tentando ensinar o estudo do fim da morte. Não, pelo contrário, o que ele quer dizer é o princípio geral do pecado, que torna o homem morto. Da mesma forma que nós podemos ver aqui que a ressurreição não é uma realidade futura, não é algo a ser vivido somente no futuro, mas algo que nós vivemos no presente, porque uma vez que nós estávamos mortos e vivemos, nós de alguma forma Deus levantou o nosso espírito, amém? A verdade é que a morte ela é frequentemente usada por todos os escritores, filósofos em todas as nações para expressar um estado extremo de miséria. A igreja de Éfeso, ao transgredir e pecar, eles haviam se colocado em uma miséria deplorável, como todas as outras nações pagãs, e tendo assim pecado contra Deus, obviamente, foram condenados e então não poderiam mais, foram incapazes de realizar qualquer ato legal. Mas o que Paulo nos ensina é que nós sabemos a causa dessa morte. Quando você vê um obituário de alguém que faleceu, existe a causa da morte, certo ou errado? A causa da morte espiritual que Paulo diz aqui, ele diz assim, olha só, vamos ler de novo lá. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Segundo o texto, nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados e dos nossos delitos. Pecado você já sabe o que é. Agora o que é um delito? Delito é você transgredir a lei. Uma vez que você transgride a lei, existe com certeza muitos advogados aqui, e me perdoe se eu estiver falando alguma asneira, você pode levantar a mão e me corrigir, mas quando você transgride uma lei, você comete um delito, e aí a gente pode depois discutir o tamanho desse delito, se é algo grave, se é algo não tão grave, mas crime é crime, delito é delito.
Todos nós estávamos mortos por conta da quebra da lei, daquilo que nós fizemos contra a lei e por conta dos nossos pecados. Como morte espiritual, eu quero te falar, talvez você me pergunte assim, tá, mas o que é a morte espiritual que Paulo diz aqui? Morte espiritual, vou te falar, meu irmão, morte espiritual é uma alienação, uma separação entre a sua alma e Deus. Como eu sei que eu estou morto espiritualmente? Se você está pouco se importando com a vida pecaminosa que você vive. Se para você pecar é ok, você está caminhando para uma morte espiritual. Se para você viver uma vida promíscua, sem que gere qualquer tipo de arrependimento, é ok, eu quero te falar que você está caminhando para uma morte espiritual. Mas existe um caminho, porque não é tão popular se falar de pecado dentro das igrejas, não é tão palatável, não é tão agradável, mas que eu quero te falar que o salário do pecado é a morte. Se você estiver pecando, vivendo em pecado, eu preguei recentemente a respeito disso, sobre a diferença de pecar e viver pecando, são coisas completamente diferentes. Se você vive pecando, eu quero te falar que o salário disso, o preço que você vai pagar é uma morte. E a morte é uma alienação, uma separação da sua alma e de Deus. Todos nós nascemos como homens mortos e vivemos como homens mortos, até que sejamos participantes da vida de Cristo e com Cristo. Quantos aqui querem ser participantes da vida de Cristo e com Cristo? Existe um jeito de você fazer isso: joelho no chão, arrependimento. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Independente do cargo eclesiástico que você carregue, independente do seu nível intelectual, independente do tamanho da influência que você carrega, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós nascemos com pecado, como consequência da queda do homem. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso para nos deixar viver dessa forma para sempre. Então Ele envia o seu Filho Jesus para nos comprar. Você lembra que eu disse sobre construções improváveis? Quem lembra que eu falei sobre construções improváveis? Então, essas obras que eu mostrei aqui foram criadas por arquitetos incríveis. Foram desenhadas, desenvolvidas por arquitetos com uma mente brilhante. Por arquitetos renomados que gastaram anos e anos estudando. Mas todos esses arquitetos, eu quero te garantir que eles tinham falhas de caráter. Eles eram falhos, eles erraram em algum ponto. Em algum momento dessa construção, pessoas talvez possam ter perdido as suas vidas, pessoas possam ter se sentido fracassadas. Agora, a palavra de Deus nos diz: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, Pai que estou no céu. Se esse arquiteto sabe fazer algo tão genial, e ele não errou no projeto, quanto mais Deus. Você acha que Deus errou no projeto que Ele começou na sua obra? Você acha mesmo, cara, que Deus errou quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou para entregar algo especial para Ele? Eu quero te falar que você não foi um erro, você não foi a consequência de um pecado. Muitas pessoas nascem talvez de uma relação de adultério e carregam essa culpa dizendo: eu sou fruto de um erro, eu sou fruto de um pecado. Não, esse era o seu passado. Hoje o seu DNA é filho. Você carrega um DNA de filho. Pouco importa quem você era, pouco importa o seu passado. O que importa é que Jesus Cristo morreu por você. Primeira Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Ou seja, não foi por dinheiro, não foi por nada, não foi por um legado que seus pais deixaram, foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: o seu passado você não consegue mudar. Você não consegue mudar os traumas que você viveu. Você consegue mudar a perspectiva da sua dor e do seu sofrimento. Você pode olhar para trás e falar: eu não carrego o meu passado. O meu passado ficou para trás.
Eu não preciso ficar e viver preso no passado. Deus me deu um presente extraordinário para eu construir algo mais extraordinário ainda para um futuro que Ele vai derramar sobre a minha vida. O que Deus fez por você naquela cruz foi para que você nunca mais precisasse carregar o peso dos seus erros do passado. Foi isso que Ele fez naquela cruz. Nós começamos a ler Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, eu quero ler 4 e 5, que é a continuação da história. E ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí eu quero te falar uma coisa: você não foi salvo pela sua capacidade intelectual, você não foi salvo pelo tamanho da sua influência, você não foi salvo pelo tamanho da empresa que você tem. Ele diz: vós sois salvos pela graça, e graça é favor imerecido. De fato você não merece, eu não mereço, mas Ele quis fazer, aceita de bom grado, meu querido. Você estava morto, e antes mesmo de você optar por Ele, Ele optou por você. O preço pago por você foi entregue naquela cruz do Calvário. Ele não precisa pagar mais nada, Ele não te deve mais nada. Muitas pessoas acreditam: nossa, minha vida é tão cruel, Deus, o Senhor me deve isso. Deus não te deve absolutamente nada. Se na sua vida daqui para frente tudo der errado, Ele continua não te devendo nada. Se os seus sonhos não se concretizarem, não é culpa dEle, Ele não te deve nada. Enquanto nós olharmos para Deus como se Deus devesse alguma coisa, você vai ficar preso no seu passado. Deus não te deve nada. Mas eu quero te falar que para que você saiba, Deus transformou o passado de Abraão. Abraão foi o nosso primeiro cliente. Deus transformou o passado de Abraão, fez dele um homem que não podia ter filho, transformou ele num homem incrível. Seu nome, que significava pai exaltado, e ele não tinha ninguém, nem um filho, se torna pai de muitas nações, e até hoje o nome dele é lembrado, o primeiro homem, o primeiro patriarca bíblico. Deus transformou a história dele. Deus mudou a história de Gideão, nosso segundo cliente. Deus transformou a história de um povo inteiro através da vida de Esther. Se Ele fez isso com aqueles homens que também eram improváveis, você acha que Ele não pode fazer infinitamente mais através da sua vida? Não é pela sua capacidade, mas é pela capacidade dEle. É pela capacidade dEle. Mas para que isso aconteça, assim como aconteceu na vida desses que eu citei, você precisa deixá-lo fazer a obra que Ele tem na sua vida. A gente muitas vezes começa a desejar uma obra, e quando o Espírito Santo começa a obra, a gente pede para Ele parar um pouquinho, que você quer voltar um pouquinho para o seu passado. Deus, deixa eu só visitar o meu passado, deixa eu só visitar aquilo que eu fazia, deixa eu só relembrar aqueles momentos gloriosos que eu vivi diante de tantas mulheres. Deixe para trás, deixe que o passado enterre os seus mortos. Mude a sua perspectiva daquilo que aconteceu com você no passado, e permita que Ele faça boa obra na sua vida, porque eu quero te falar que se você permitir, você vai ver que Ele é infinitamente superior àquilo que o seu intelecto pode imaginar, e aquilo que você pode ver. Ele é bom. O seu passado pode ter sido ruim, mas Ele é bom. O seu passado pode ter sido um passado de dor, mas Ele é bom. Ele comprou o seu passado para que você nunca mais precisasse viver preso lá. Amém? Segundo o tempo que nós falaremos é sobre o presente. Então nós falamos sobre o passado, vamos falar sobre o presente. E esse é o segundo ponto dessa mensagem. Uma vez que nós entendemos quem nós éramos, onde nós estávamos, e a obra que Ele começou em nossa vida, nós podemos entrar no atual presente momento. Antes de entrar nesse ponto, eu queria pedir que você feche seus olhos um pouquinho, que você faça um exercício comigo. Eu queria pedir que você se lembrasse do dia que você entregou sua vida para Jesus. Quem era você antes desse dia? Quais eram as suas atitudes antes desse dia? Qual era a sua expectativa antes desse dia?
O que você buscava? Onde você colocava a sua fé? Quem era você antes desse dia? Senhor Deus, eu peço que o Senhor traga a memória dos teus filhos, quem eles eram. Porque sabendo quem nós éramos, nós podemos olhar com um olhar de gratidão para onde nós estamos hoje. O Senhor não nos tirou da miséria, Deus, para que nós vivêssemos na miséria. O Senhor nos resgatou das trevas para que nós pudéssemos ter vida e andar em vida. E ter vida abundante, Pai. Eu peço que o Senhor lembre cada um deles onde eles estavam e quem eles eram antes do Senhor os resgatar. Em nome de Jesus. Quero que você olhe para mim um pouquinho aqui. Quantos aqui acreditam que se você não tivesse Deus na sua vida, você seria feliz? Quantos aqui acreditam que se Deus não tivesse te resgatado naquele dia, você seria uma pessoa completa? Existe alguém que acredita nessa mentira? Levanta a mão aí que eu quero ver. Quantos aqui acreditam que depois desse dia, tudo mudou? Quando você estiver passando um momento de dificuldade, Satanás quiser lançar sobre a sua mente, lembre-se de onde ele te tirou. Lembre-se de quem você era, porque assim você pode olhar para o seu presente e viver de uma forma muito mais leve. Existe um versículo na Bíblia, já falando do presente, que eu acredito que foi muito banalizado. Nós que somos pastores, nós muitas vezes costumamos usar isso também. Eu costumo usar aqui nesse púlpito, mas eu pensando na profundidade desse texto, que é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, eu cheguei à conclusão de que esse texto ele foi banalizado por algum tempo. Esse texto está lá em 2 Coríntios 5,17, que você muito provavelmente conhece. Ele diz assim: mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Quantos já ouviram esse versículo? Agora pense um pouquinho na profundidade desse amor. Porque quando nós lemos esse capítulo, nós entendemos que o nosso passado não serve para mais nada, a não ser de uma recordação maravilhosa de onde Deus nos tirou e para onde Ele está nos colocando. O passado ele não nos define mais, ele não pode nos definir, porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Agora, você está em Cristo somente uma vez? Somente quando você está lá e entregou seu coração para Jesus? É uma vez na vida que você está em Cristo? Não. Todas as vezes que nós pecamos, nós começamos essa alienação, essa separação espiritual, nós caminhamos para longe de Cristo. E Provérbios diz que aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão e declaramos: Senhor Jesus, eu pequei contra o Senhor, eu estou arrependido, eu quero uma transformação na minha vida, isso em nós gera uma reaproximação. Então mais uma vez as coisas velhas se passaram. O que é velho? Velho é o ontem. O que aconteceu ontem, já está no passado. Então se você pecou ontem e se arrependeu, eu quero te falar que hoje é um novo dia. Quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo novo se fez. E é importante que você entender que você pode até olhar para o seu passado. É importante muitas vezes nós olharmos para o nosso passado, para que nós possamos entender a desgraça que nós vivíamos, onde nós vivíamos, a miséria que nós vivíamos e onde nós estamos agora. Só que sabe qual que é a grande dificuldade que eu percebo nos dias de hoje? As pessoas têm o prazer de viver no passado. Eu estava conversando com um grande amigo meu, irmão do meu coração, e o Lucas estava junto, o Gui também estava junto, e eu falei: cara, só você se vê dessa forma. Eu falei: ninguém te enxerga desse jeito. Você está pegando as histórias do seu passado e colocando como se você fosse essa pessoa. Você não é mais essa pessoa há pelo menos uns 6 anos. Não, mas as pessoas pensam isso de mim. Eu falei: não pensam, cara. Quem pensa isso de você é você mesmo. Enquanto você não transformar sua mente e olhar com outro prisma, de uma outra forma, você vai viver preso no seu passado. Você não é quem você era 5, 7 anos atrás. Primeiro, porque você amadureceu, assim eu espero. Segundo, porque quando nós amadurecemos, nós entendemos que embora nós não temos o suficiente materialmente, nós temos o suficiente espiritualmente, que é a presença dele em nós.
E aí nós caminhamos para um lugar seguro de relacionamento com Cristo. Viver olhando para trás, meu querido, não vai te ajudar a chegar ao seu destino. Quantos lembram da história da mulher de Ló? Vocês querem que eu cante a música? Não vou cantar. Vocês vão dançar comigo? Vocês vão dançar? Não. Não, o Gui vai dançar? Misericórdia, melhor não. A mulher de Ló, quando Deus diz vai tirar Ló, usa Abraão e toda aquela situação, aqueles 2 anjos para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, ele dá uma ordem só: não olhe para trás, siga para frente, olhe para frente, caminhe para frente. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. A verdade é que quando nós estamos caminhando rumo ao nosso destino, e nós olhamos para trás, nós perdemos tempo. Quando você está mais preocupado com o seu passado do que com o seu presente, esquece, você não vai ter um futuro promissor. O passado está para trás, o passado a gente não muda. O presente a gente vive para que a gente possa sonhar com um futuro extraordinário. Agora, se nós falarmos de futuro, nós ainda não entramos no ponto, mas no futuro a salvação vai ser o fim. Quantos concordam com isso? A salvação da nossa vida vai ser o fim. Mas no presente que nós vivemos, a salvação, ele é o começo de uma caminhada. A salvação é quando você coloca o seu joelho no chão e você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nesse momento você foi salvo. Esse é o início de uma caminhada, o início de uma história que será escrita. Sabe que algumas pessoas que se convertem acham que elas nunca mais vão ter dificuldade na vida, que nunca mais vão ter erros. Algumas pessoas que se convertem, e existem linhas teológicas, uma linha universalista, por exemplo, dizendo que não existe o inferno. Logo, se não existe o inferno, não existe o mal. Se não existe o mal, você vive do jeito que você quer. E então, a sua conduta moral, você direciona como você bem entender. Existem linhas teológicas sendo ensinadas erradas no presente, que vão destruir futuros de pessoas incríveis e promissoras. Onde que eu me pauto então, Ramon? Eu me pauto naquilo que você diz? Não, você se pauta naquilo que a palavra diz. A palavra é o seu balizador, a palavra é o seu manual de conduta, a palavra de Deus é o seu guia. O seu guia não tem que ser nenhum pastor, não tem que ser nenhum coach, não tem que ser nenhum líder, um guru espiritual. O seu guia tem que ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia. Um compilado de livros, de 66 livros, escrita por mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, que não mudou e jamais mudará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essas minhas palavras é o manual de conduta que você precisa ter, que você precisa seguir. O que nós precisamos entender é que nós fomos salvos por um propósito, e esse propósito é promover a glória de Deus. Existem inúmeras formas de promover a glória de Deus. Se nós pegarmos dos nossos clientes, Abraão promoveu a glória de Deus obedecendo aquilo que Deus tinha pedido para ele. Deus disse para ele: Abraão, sai da casa dos seus pais, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão foi o primeiro a exercer a fé, caminhar para um lugar que ele não sabia onde era. Mas Abraão não obedeceu somente nisso. Abraão teve outras provas durante a sua vida, quando seu pai, quando Deus chega para ele e fala: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama, Isaque, e sacrifica. Abraão não pensou 2 vezes, Abraão não tentou dialogar, Abraão não tentou convencer Deus de que aquela era uma má decisão. Abraão obedeceu, e quando ele obedece, ele descobre o Deus que provê. Sabe por que muitas vezes você tem vivido dificuldade? Porque você tem duvidado e não obedecido. Então é impossível você conhecer o Deus que cura, você conhecer o Deus que restaura, você conhecer o Deus que traz a paz. Quando nós falamos de Gideão, nosso segundo cliente, Gideão promoveu a glória de Deus crendo que Deus era poderoso. Gideão tinha 300 soldados contra mais de 120 mil midianitas. E sem uma espada, sem uma lança, sem um arco e flecha, ele conseguiu derrotar 120 mil inimigos. Não pelas suas forças, mas pela força de Deus, pela estratégia divina de Deus.
Se nós pegarmos Esther, Esther promoveu a glória de Deus vencendo o seu medo, falando para Mordecai: olha só, se eu for até o rei, sem ser convidado, eu vou morrer. E aí Mordecai fala para ela: ó, não pensa você, que só porque você é a rainha e está no trono, que se essa ordem, esse decreto de morte chegar, você também vai morrer. E ela então é enchida de autoridade, enchida de poder, e ela chega para ele e fala: olha só, você manda o povo jejuar por 3 dias, e eu vou jejuar, e depois eu vou me encontrar com o rei. Se perecer, pereci. Esther promoveu a glória de Deus, livrando um povo inteiro de ser exterminado. Eu quero te falar que o seu presente, as suas decisões de hoje, influenciam diretamente o seu futuro. Satanás sabe disso, e por conta disso tem atacado muitas pessoas. É cada vez mais comum pessoas que perguntam para mim: Ramon, eu tenho me santificado, eu tenho me sacrificado, eu tenho me separado, e cada vez que eu caminho mais para perto de Deus, mais luta eu enfrento. Quantos estão vivendo isso aqui? Não é engraçado? Quanto mais em santidade você decide viver, mais luta você vive. Aí você pensa: pô, era muito mais fácil quando eu estava na bagunça. Era muito mais fácil quando eu não procurava e não vivia com tanta intensidade, tanta devoção. O que eu quero te falar é uma coisa, meu irmão, você que está vivendo isso, que se Satanás está fazendo isso com você, é porque ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe o estrago que você pode fazer nas trevas, e mais do que isso, ele sabe que se ele matar o seu presente, se ele atrapalhar o seu presente, ele vai destruir o futuro promissor que Deus tem para você. Por isso eu quero te falar: persevere, não desista, embora as lutas pareçam aumentar, não desista. No nosso presente nós estamos escrevendo aquilo que ecoará no futuro. Você terá a oportunidade ao longo da sua vida, ao longo do seu presente, de tomar decisões sábias. Terá a oportunidade de você combater o seu medo, mas principalmente terá a oportunidade de ser a luz de Cristo para aqueles que estão desesperançosos, desesperados. Olha só, Mateus 5, 14 e 16 diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, debaixo da mesa, algumas versões diz, mas no velador, ou seja, no topo, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O seu presente glorificará o nome de Deus, meu querido. A obra que Ele começou a fazer na sua vida, ela tem um propósito, e você precisa acreditar nisso com todo o seu coração. Talvez você não esteja enxergando. Muitas vezes quando nós estamos no meio do processo, nós não enxergamos. Quantos aqui notaram que a igreja está com um cheiro diferente? Poucas pessoas, né? Pedro, a gente precisa aumentar esse cheiro. Mas a igreja colocou em alguns lugares, aqui é um ambiente muito aberto, a igreja colocou em alguns lugares, alguma entrada, um difusor de cheiro. Nós criamos uma identidade olfativa da nossa igreja, e muitas pessoas entram. Se você vier durante a semana, você vai ver a igreja com um cheiro completamente diferente, muito cheirosa. Eu já não sinto a diferença nenhuma. Eu acredito que o Diego também não sente diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui todo dia. Nós acostumamos com o cheiro. E talvez você esteja vivendo um tempo onde você está acostumado a acordar, a viver as suas batalhas. Mas quem está de fora, quem está chegando, quem entra na igreja sente um aroma diferente. Por quê? Porque não está no meio do processo. E eu quero te falar, embora você não veja, você não esteja enxergando, Deus está com você. E se você continuar crendo e obedecendo, você vai ver o que Deus vai fazer com o seu futuro. Amém? Vamos para o terceiro ponto, que eu já passei um pouquinho do tempo. O futuro, vamos falar do futuro, esse aqui vai ser bem breve. Futuro quer dizer o tempo que se segue ao presente, ou seja, um conjunto de fatos relacionado a algo que está por vir. Pensa comigo uma coisa. Imaginemos que nós não temos um fator limitante que seja dinheiro. Você tem quanto dinheiro você quiser para construir o que você quiser, comprar a casa que você quiser,
Enfim, pensa que nós estamos nessa situação, tá? Você tem um projeto de uma casa, você tem o terreno. Tem gente dizendo, eu recebo. Eu também recebo. Mas pensa que você tem um projeto da casa, uma casa que você sonhou, que você já tem o arquiteto, que você já tem o terreno, e você desejou, você disse para as pessoas que estavam ao seu lado, em 2025 eu vou estar morando naquela casa. Se você não decidir no presente começar essa obra, em 2025, no futuro você não vai estar lá. O que eu quero te dizer com isso é que o seu presente precisa ser um presente de atividade e não somente de sonhos. Porque se você sonhar em não se mexer, você não vai sair do lugar. Imagina você parada no seu carro: Senhor, eu sonho em chegar na igreja, me leva. Você não vai para lugar nenhum, querida. A não ser que você seja como Filipe, que foi transladado de um lugar para o outro, o que eu acho muito improvável de acontecer, porque Deus não fez isso comigo. Eu já pedi várias vezes. Às vezes eu estou voltando de viagem, vai pregar em algum lugar, eu estou com tanto sono que eu falo: Senhor, só me teletransporta para minha casa. E às vezes eu chego em casa e eu falo: eu não sei nem como eu cheguei aqui. Mas a verdade é que o nosso presente precisa ser vivido com decisões, com ações. E o que tem acontecido nos dias de hoje é que as pessoas não têm decidido agir. Muito pelo contrário, elas têm procrastinado as decisões. As pessoas têm procrastinado decisões do presente que influenciariam o futuro. Elas têm decidido procrastinar. Você procrastinar é você transferir para um outro dia, você deixar para depois, você deixar para mais tarde. Existem muitas pessoas que não conseguem programar e ajustar o seu foco, e a consequência disso é um presente confuso e um futuro incerto. Mas na outra ponta, existem aquelas pessoas estabanadas, que querem executar sem o planejamento, e depois tem que ficar corrigindo os erros, corrigindo a rota. Os dois lados, tanto o procrastinador quanto o estabanado, não chegarão a lugar nenhum. Por que eu estou te falando isso? Porque nós vemos em um tempo onde nós jogamos para os ares e cuspimos ao léu, dizendo que nós confiamos que Deus é bom, nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a verdade é que quando o bicho pega, nós arredamos o pé e começamos a questionar: Deus, será que era exatamente dessa forma? Nós programamos o nosso futuro muitas vezes sem perguntar para Deus o que Ele pensa a respeito disso, sem pedir: Deus, será que o Senhor me dá a sua aprovação? Eu não quero ir para esse lugar se o Senhor não estiver comigo. Não, é Deus, eu estou indo para esse lugar, se quiser vir, venha. Se não quiser, fica onde você está. Se eu precisar de ajuda, eu grito, eu recorro ao Senhor. Isso está errado. Porque se você quiser ser o projetista, se você quiser ser o executor, se você quiser ser o decorador, se você quiser ser tudo na sua vida e não der espaço para Ele, você vai ser uma pessoa completamente frustrada. Tiago 4, vou encerrar, mas Tiago 4, 13 a 15 diz assim: atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Eu quero te falar que o seu futuro vai ser incrível. O que Ele fez no seu passado vai transformar o seu presente para que você tenha um futuro extraordinário. Existe uma frase que todo mundo diz: o futuro a Deus pertence. Quantos já ouviram essa frase? Você mesmo já disse. Quantos já disseram essa frase? O futuro a Deus pertence. Só eu? Ah, obrigado. De fato o futuro a Deus pertence, mas nós somos os responsáveis por construir o nosso futuro. Como? Entregando na mão do melhor arquiteto que já existiu,
entregando a nossa vida na mão do único e verdadeiro Deus, entregando na mão daquele que já planejou algo extraordinário. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar vida, plano de dar a vocês esperança em um futuro. Se Ele tem isso para mim, qual é o meu papel? E eu quero te falar qual é o seu papel. O seu papel é buscá-lo de todo o seu coração. O seu papel é você mudar sua mente, segundo o que Romanos 12:2 diz: renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que então você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero concluir dizendo que quando nós falamos de legado, nós poderíamos pensar nos nossos filhos. O legado que eu quero deixar para os nossos filhos, para os meus filhos. O legado que eu quero deixar para minha esposa, para minha família. Mas não é somente sobre o legado que eu quero deixar para eles. Não foi sobre um legado que Abraão deixou para Isaac. O legado de Abraão nós vemos até hoje. Não é sobre o legado da ajuda, do socorro, da luta que Esther programou para que o povo judeu pudesse lutar e se defender. Nós vemos o povo de Israel hoje. Ele não foi exterminado naquela época por conta dessa mulher. Esse é o legado dela. E o que eu quero te falar é que as suas decisões hoje têm o poder de ecoar no futuro. Mas para que isso aconteça, você precisa se posicionar no presente. Por isso que é muitas vezes tão difícil, e essa foi uma das mensagens mais difíceis que eu montei, porque é difícil você se aprofundar sobre o futuro, porque o futuro é muito incerto, depende de cada um de nós, depende de boas decisões que nós faremos. Mas eu quero te falar que a melhor forma de você se preparar para o futuro não é você pensar nele sem parar, sem cansar. A melhor forma de você pensar o seu futuro é você viver com mais intensidade os planos que Deus tem para você no presente, no dia de hoje. Isso passa necessariamente pelas coisas que você abrirá mão hoje e as pessoas que você influenciará daqui para frente. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você diga: Ramon, meu passado foi terrível. Eu não sou crente, eu sou de uma outra religião, mas o meu passado foi péssimo, a minha história é péssima. E é impossível que Deus me aceite. É impossível que Deus olhe para mim e enxergue algo bom. Eu quero ler uma coisa para você. Isso aqui é para você que entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para Jesus. Eu não estou falando sobre você ser um religioso, estou falando sobre você ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Eu quero ler para você, olha só, Efésios 2, 4-5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Eu quero te falar que você estava morto, e antes mesmo de você optar, de você escolher por Ele, Ele te escolheu para que você estivesse aqui no dia de hoje. O preço pago por você foi o mesmo pago por mim, foi preço de sangue naquela cruz, para que você pudesse ser resgatado do pecado, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ser liberto. Mas eu quero te falar que assim como uma obra, para ela começar, ela precisa do aval do proprietário. Para que Deus comece a obra na sua vida, Ele precisa do seu aval. Ele poderia chegar chutando tudo, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele não faz. Ele espera que você decida. Ele espera que você diga sim para Ele. Ele espera que você abra o seu coração e fale: Senhor, a minha vida está ao caos, mas eu peço que o Senhor comece a boa obra em mim. Para que isso aconteça, você precisa fazer uma simples oração. É falar: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor, e eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Isso não vai te tornar um evangélico. Isso não vai te tornar um membro da EA Church. Isso vai te tornar um membro do corpo de Cristo. Alguém que pertence a Ele. E então você pode viver: hoje eu estou em Cristo,
Hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas do meu passado ficaram para trás. Os meus erros estão no passado. E Ele fez nova todas as coisas. Se você deseja fazer essa oração, entregando o seu coração para Jesus, eu peço que você levante a sua mão onde você estiver. A igreja está com os olhos fechados. Você não precisa se sentir constrangido. Você só precisa ter um ato de coragem. Porque para que Deus comece essa obra na sua vida, você precisa dar o aval para que Ele entre no seu coração. Senhor, eu declaro que toda cadeia agora é quebrada nesse lugar em nome de Jesus. Eu declaro a liberdade do Teu Espírito nesse lugar. Eu declaro, Senhor, que o Senhor está passeando no meio dessas cadeiras, tirando toda a corrente, tirando todo o jugo, Deus, e que eles possam aceitar, Deus, e se entregar para o Senhor, para que o Senhor faça essa obra. Em nome de Jesus. Fique com a sua mão levantada, você que optou. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar a vida para o Senhor? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que você levante do seu lugar e que você venha aqui à frente. Não precisa ficar tímido. Nós não vamos te pedir nada. Nós simplesmente queremos orar com você. Talvez você tenha sentido algo no seu coração, a vontade de fazer alguma coisa. Talvez essa mensagem mexeu com você e você não está com coragem. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala: meu, me leva lá à frente. Me leva lá à frente. Lembra que eu falei sobre procrastinar? Não procrastine essa decisão. Não procrastine essa decisão. Talvez você fale: amanhã eu faço isso, outra vez eu faço isso, um outro domingo eu faço isso. E Jesus diz: não faça dessa forma, não haja dessa forma. Se Deus quiser, você vai ser transformado. Eu quero te falar que Ele quer, Ele deseja transformar a sua vida, amém? Existe mais alguém que deseja? Saia do seu lugar se você deseja entregar o seu coração e vem aqui à frente enquanto nós oramos, amém? Para você que também está nos assistindo online, eu peço que você que optou, coloque a mão no seu coração onde você estiver. Coloque a mão no seu coração. Como é que você chama? Cleiton. Cleiton, seja muito bem-vindo, irmão. Deus tem uma obra extraordinária na sua vida. Se essa palavra fosse só eu e você aqui, já teria valido a pena. Porque a palavra diz que existe festa no céu. Quando uma ovelha entrega o coração, existe festa no céu. Glória a Deus pela sua decisão, irmão. Que Deus transforme a sua história de uma vez por todas, amém? Coloque a mão no seu coração e ore assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu peço, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu confesso os meus pecados. Eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo agora a vida do Cleiton, Pai, e peço que a sua mão poderosa esteja estendida sobre a vida dele. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o direcione, que o Teu Espírito faça a obra maravilhosa e extraordinária na vida do Cleiton, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cleiton, eu queria pedir que você seguisse os diáconos. Nós simplesmente vamos pegar o seu dado para que nós possamos entrar em contato e saber como nós podemos te servir. Tá bom? Deus abençoe demais a sua vida, irmão.